Boa noite, amada igreja. Quantos estão felizes de estar na casa do Senhor? Quantos confiam no Senhor? Que maravilha, como é bom confiar nesse Deus de amor, Deus maravilhoso. Nós possamos abrir a palavra do Senhor em Gálatas 1:10. Hoje nós temos o tema exercendo o ministério para Deus ou para homens. Vamos refletir como nós exercemos o nosso ministério para Deus ou para homens, ou para nós mesmos, agradando a quem? Pastor Frânio, possa ler e orar, por favor. Gálatas 1:10. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Bendito és, Pai, entre nós, o Senhor que nos comanda, nos dirige, nos congrega em amor, em comunhão, em liberdade. O Deus vivo que já nos permitiu que desenvolvêssemos 5 minutos de oração, tivéssemos uma linda e tremenda ministração, lindos e tremendos louvores. Agora capacita-nos, abre-nos o entendimento para que possamos absorver tudo que tua serva, a pastora Nailfe Jorge, já devidamente ungida pelo seu Espírito Santo, Senhor, já recebeu de ti para que nos transmita, e desde já aproveitamos para dizer que só o Senhor é Deus e receberemos de ti, Senhor, o que já colocaste no coração da tua serva. Em nome de Jesus, amém. Amém. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Aqui já vai logo dando uma introdução para a quem nós devemos servir. Se a nós mesmos, se a homens ou se a Deus. Será que nós procuramos favor dos homens ou de Deus? Se nós procuramos agradar a homens, nós não temos o favor de Deus. Em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e à riqueza. Nós não podemos ser dois senhores, nós não podemos procurar favores de homens e de Deus ao mesmo tempo. Ou nós agradamos a Deus, ou nós agradamos a nós mesmos. Quando fala homens, não está se referindo só a homens, outras pessoas, terceiros, mas nos se referindo a nós mesmos. Porque quando a gente quer agradar homens, a gente procura o nosso próprio favor, a gente procura a nossa própria vontade, exercer o nosso próprio querer, a gente procura crescer, que as pessoas vejam quem nós somos. Quando a palavra de Deus fala que diminua eu e cresça o Senhor. Que nós possamos entender isso. E ministério significa serviço. Ministério não é algo que nós temos como um troféu. Porque às vezes é ministro, exerce o ministério de louvor, exerce o ministério de dança, o ministério de sacerdote. É um serviço, irmãos. Nós somos servos. A gente tem que entender que ministério é serviço. Nós estamos prestando, nós estamos vivendo um serviço para alguém. Agora, para quem que eu presto esse serviço? Esse é o questionamento que nós temos que ter na nossa vida. Para quem eu presto esse serviço, essa posição, essa função, tanto particular como comunitária? Quando nós estamos pregando, nós estamos fazendo um serviço para toda a igreja. Perante Deus, fazendo a vontade de Deus, nós não somos servos de Deus, a ministrar aquilo que Deus mandou. Não é o que a gente quer. Eu não venho aqui pregar o que eu quero, pregar o que eu acho. O ministro de louvor não vem ministrar o louvor que ele gosta. Ah, porque vocês não cantam essa música? Porque não somos nós que escolhemos. Nós nos consagramos, perguntamos, Deus, o que tu queres para esse momento? A gente se consagra, não é, canta essas músicas, toquem essas músicas. Não é para homens, irmãos. A gente está aqui para adorar a Deus. O ministro está aqui servindo a Deus para elevar a adoração a Deus. É para Ele.
Nós estamos fazendo esse serviço na casa de Deus. Eu estou dando exemplo, ministério dentro da igreja, mas nós temos um ministério em casa, nós temos um ministério sempre, sempre, sempre. Ou é para Deus, ou é para homens. Ou é para mim mesmo. Em todos os lugares, irmão. Não há exceção. Porque eu sirvo a Deus, eu sirvo a homens, eu sirvo a riqueza. A riqueza, quando ele fala aqui, como o pastor falou, eu amor a riqueza no sentido de o que eu quero. A riqueza não é só dinheiro. A riqueza é aquilo que eu almejo além do que é Deus para a minha vida. Essa é a riqueza. Ou eu sirvo a Deus, ou eu sirvo ao meu eu. A minha riqueza maior é a minha posição. A minha riqueza maior é aquilo que eu sou. Aquilo que eu exerço. Né? Como existem muitas pessoas aí que não sabem o que significa servir a Deus, ter ministério. Como muitas pessoas, se não chamar o pastor fulano, não sou pastor, sou apóstolo. Está servindo a si mesmo, querendo um título para si. Nós não temos títulos. Veja os homens de Deus, quando eles se apresentam, a primeira coisa que eles falam deles mesmos, que eles são servos. Nós estamos aqui para servir. Servir. É isso que nós temos que entender. Nós temos um serviço, uma posição de serviço diante do Senhor. Os ministérios são importantes porque se referem a Jesus Cristo, ao sacerdócio dele, profeta que ele é, e faz com que nós sejamos profetas, pastores, sacerdotes, missionários, ministros, para servi-lo. E muitos lugares, muitas igrejas já perderam essa noção do que significa ministério, do que significa serviço na casa do Senhor. É uma missão que Deus confia a alguns para que possam levar a sua mensagem e levar as pessoas ao conhecimento de Cristo. Nós não podemos servir a nós mesmos. Servir, às vezes as pessoas confundem. Eu posso estar, irmãos, congregar é um mandamento do Senhor. É um mandamento do Senhor. Eu posso estar aqui também em todos os cultos e não estar servindo a Deus. Eu posso estar aqui fazendo algo para elevar a minha vontade, o meu ego, o meu eu, para que as pessoas me achem alguma coisa. Quantos ministérios não são assim? Infelizmente, nós vemos isso em muitos lugares. Quando as pessoas deveriam servir a Deus, estão servindo a homens. As pessoas estão tão preocupadas em dar alguma coisa que chame a atenção das pessoas do que chamar a atenção de Deus. Quando nós falamos, eis-me aqui para Deus, é para que Deus faça prevalecer a vontade dele na nossa vida. Para que nós sejamos submissos à sua vontade. Às vezes a gente confunde aperfeiçoamento dentro das igrejas. Nós crescemos dentro da igreja. Hoje nós temos microfone, nós temos bateria, nós temos teclado, e outras coisas. Eu não estou falando desse tipo de crescimento. Nós podemos crescer com instrumental, nós podemos crescer. Podemos, com certeza. Porque tudo é uma evolução, mas nada pode perder a essência. Essas coisas só são braços para que nós possamos adorar a Deus. Agora, quando a adoração se torna ser mecânica, um mecanismo, aí já começa a ficar complicado. Eu vejo muitas coisas, cada um faz o que quer na sua igreja, cada um tem sua igreja, cada um tem seu ministério e serve quem quer. Mas assim, sinceramente, eu vejo assim, o ministro está aqui para quê? Digamos, vou dar um exemplo aqui do ministro de louvor. O ministro está aqui para quê? Para nos conduzir àquele momento de elevação a Deus, de nós adorarmos a Deus, para que a nossa adoração suba como aroma suave. Ele é um canal. Ele é só um canal. Não é ele que vai me dar unção. Entenda isso. A unção vem de cada um de nós. Existem, aqui dentro da igreja, pessoas que não sentem a presença de Deus. Estou dando um exemplo. Não sei quem é, não. Estou dando um exemplo. Digamos, tem várias pessoas aqui, eu não sinto a presença de Deus, e outra está ali sentindo a presença de Deus. Por quê? Vem de dentro, irmãos. Não é do ministro, ele é ali um vaso, um canal para ministrar, para nos conduzir, para nós uníssonos estarmos ali adorando ao Senhor, porque há uma ordem de culto. Há uma ordem. Veja, antigamente, depois nós vamos falar o versículo aqui, depois da ceia, que Jesus ceiou, nós vamos já ver o versículo. Jesus ceiou, fez a ceia, e logo após a ceia eles cantaram um
hino. Cada um cantava um hino diferente? Não, todos ali uníssonos cantavam um hino. O ministro aqui, para nos fazer adorar a Deus juntos, em adoração. Ah, porque o ministro não está sabendo falar, o ministro não estou sentindo, irmão. Então o problema não é do ministro, o problema sou eu. O Espírito Santo não está fluindo de mim. Que nós sejamos canais. Que nós possamos transferir, sim, a nossa unção. As pessoas sentem. Às vezes você vê alguém com aquela unção espiritual, você sente. Mas se eu não tiver no Espírito, se eu não estiver vivendo a palavra de Deus, aquele é momentâneo, aquele é emocional. Nós temos que viver o Evangelho. Nós temos que estar na presença de Deus. Nós temos que nos submeter à palavra de Deus. Nós temos que viver tudo aquilo que Deus preparou para nós. Agora, nós servimos a Deus ou nós somos voluntários, ou nós somos ajudantes na casa do Senhor? Há uma diferença grande entre servir e ajudar. O servo, ele está sempre à disposição do Senhor. Porque, como escravo de orelha furada, que renunciou à sua própria liberdade para servir ao seu Senhor, diz a palavra do Senhor. Isso fala. As pessoas, assim somos nós. Nós renunciamos. Até uma polêmica aí no louvor, que fala, um lindo louvor, maravilhoso, é todo bíblico, irmãos. As pessoas estão deturpando, é porque essa nova onda dessa geração woke, não, esse povo agora, que tudo se fere, que tudo a gente fala geração woke, sei lá, algo assim, que né, uma coisa assim, que tudo tem milindre, tudo, aí botaram a música, cantaram a música, a gente até cantou aqui, linda essa música, ele é linda, para assim, como que a gente gasta, perde a vida, irmãos, pessoas que têm nome no louvor, pessoas reclamando e falando que ninguém perde. Deus falou através da sua palavra, quem não perder a sua vida por amor de mim, não adianta nada. A gente tem que perder. Perder para ganhar a vida eterna. Aquele que não negar a si mesmo, negar o seu eu, quem nega, perde, irmão. Quem nega, perde. Nós temos que perder a nossa vida para ganhar a vida eterna. E as pessoas estão deturpando tudo, uma geração cheia de milindre, uma geração que não sabe servir a Deus. Que não sabe mais servir a Deus. E como eu falei aqui, a gente servir é honrar o compromisso em servir. É abrir mão. Não é sacrificar no sentido de ser penoso. É sacrificar, mas para priorizar isso na sua vida. Nós temos um compromisso. Nós temos um compromisso. Eu vou dar um exemplo aqui, bem também dentro do louvor aqui, porque a gente vive mais nessa área, né? Por exemplo, a nossa presbítera, ela coloca no grupo do Ministério de Louvor, durante a semana, ela faz escala semanal. Ela coloca quem tiver à disposição essa semana, porque a gente trabalha, depende do trabalho das pessoas, tudo isso. Durante essa semana, quem tem à disposição? Ela fica ali esperando cada um colocar a sua disposição nessa semana. Se eu falo todos os dias, se eu falo quarta e sábado estou disponível. Então, eu estou disponível a servir, porque eu não trabalho nesse dia, não estudo nesse dia, então eu estou a serviço do reino. Lembrando que a gente está em serviço do reino sempre, né, irmãos? Estou falando ministerialmente aqui no louvor. Mas o nosso ministério como servo de Deus é no nosso trabalho, na nossa escola. A gente vai servir a Deus sempre honrando o nome dele e dando testemunho, tá? Não vamos confundir serviço ministerial no sentido daqui de cima com o nosso serviço, que todo mundo aqui tem um serviço para Deus. A gente serve a Deus onde quer que nós estejamos. Então a pessoa está ali. Ajudar é como se estivesse fazendo, eu já dei esse exemplo aqui, fazendo um favor para a equipe. Ah, não, hoje eu não quero, não, estou afim não, ficar assistindo televisão, porque, né, irmão, ou eu sirvo ou não sirvo. Ou sou de Deus ou não sou. Ou eu presto ministério, um serviço diante do Senhor. Quando der, eu vou. Se eu não estiver cansado, eu vou. Eu estou muito cansado hoje, eu não vou não, irmãos. O Senhor fala que nem ele tinha onde reclinar a cabeça. Ele nem quase não dormia, prestando serviço, fazendo a obra do Senhor. O pessoal pensa que ele, como aquele pastor pregando aí, Jesus tinha uma casa de praia. Jesus, meu irmão, pelo amor de Deus, eu falo, cale sua boca. Em nome de Jesus.
Vai ler a Bíblia. O pessoal quer romantizar tudo. Pelo amor de Deus. Tá difícil o negócio hoje em dia, irmãos. Quando a gente pensa que não acabou, tem a unção até do touro, não sei o que lá. Pelo amor de Deus. A mulher falou, se diz pastora, a unção do touro, sei lá, touro bravo, touro forte. Por isso que eu não paro. Você pensa que de madrugada no restaurante, porque eu tenho unção do touro, não sei o que. Meu Deus do céu, Senhor. E quando a gente pensa que não, já viu de tudo, aparece alguma coisa que eu disse assim, meu Deus, Senhor, o pessoal não lê a Bíblia, não sabe mais evangelho, não sabe o que é servir a Deus, só Jesus na causa. Isaías 26:3 fala assim: Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Propósito firme. Eu vi uma mulher dando exemplo. Vocês conhecem a história da tartaruga e da lebre? Todo mundo, desde criança, né? É uma historinha, né? Que todo mundo fala que a tartaruga venceu porque ela... Foram fazer uma... Incrível, irmãos. Foram fazer uma... Na realidade, botaram uma tartaruga e colocaram um coelho, uma lebre, do lado um do outro e colocaram para não saírem, né? Para chegar na linha, até a linha de chegada. Literalmente fizeram isso. Eu vi. Não estou contando, não. Eu vi. Colocaram, na verdade era um jabuti, né? Colocaram ele e uma lebre, um do lado do outro, e colocaram para chegar. O lebre, ele saiu, pulando mais rápido, com certeza, mas ele se distraía. Ele parava, ele olhava, ele não ficava concentrado. O jabuti, ele levantou o casco dele e devagarzinho, foi devagarzinho. Ele ficava constante, constância. Será que nós temos sido crentes constantes? E o jabuti ganhou a corrida da lebre. Literalmente, pela constância dele. A inconstância da lebre fez ela perder. Porque ela não continha um propósito firme. E ali o jabuti conseguiu chegar. O que eu quero chegar com isso? Sejamos, como nós lemos aqui, cujo propósito está firme. Irmãos, não é quantidade, não é qualidade. É presença de Deus. É como nós nos encontramos na presença do Senhor. Porque Deus nos escolheu nele antes da criação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Efésios 1, de 4 a 5. Da sua vontade. Deus já traçou nossos planos. Basta nós assumirmos esses planos para Deus. Porque Deus já traçou, então não. Eu tenho a liberdade de não aceitar esses planos. Quando o meu propósito é firme, eu aceito os propósitos de Deus para a minha vida. Eu vivo o que Deus quer. O que Ele quer que eu viva. Nós possamos viver isso para cada um de nós. Nós não podemos servir a dois senhores. 1 Pedro 4,10 fala assim: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. O pastor um dia desse pregou sobre isso. A multiforme graça, vontade de Deus para as nossas vidas. Como ele falou aqui, cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, não é a si próprio, irmãos. É os outros. A gente é tão egoísta que a gente quer tudo pra gente. Quando nós temos, Jesus não veio. Ele deixou o esplendor da glória dele por amor das nossas vidas. Administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Que nós possamos viver isso. Deus é justo, amoroso, zeloso para aqueles que se dedicam a Ele, têm um propósito firme. Nós temos que entender isso. Tudo, irmãos, tudo. Nossa casa, nossa vida com nossos filhos, nossa vida com nossa esposa, com nosso marido, a nossa vida em comunhão no trabalho, no colégio, na faculdade, na igreja, em todos os momentos. Nós temos que entender que Deus vem acima de todas as coisas. Eu falei aqui e repito mais uma vez, eu fico muito cabreira
com esse negócio. Meu primeiro ministério é a minha família. Vocês já viram isso, né? Meu primeiro ministério é a minha família. Meu primeiro ministério é servir a Deus. Porque Ele é acima de tudo. Amar a Deus sobre todas as coisas. Meu primeiro ministério é servir a Deus. Eu vi uma pessoa, uma também conhecida pastora, eu não conhecia não, mas eu vi ela comentando num lugar grande, numa igreja grande, que ela iria deixar de pregar por muito tempo, porque ela tinha que cuidar da filha dela, que estava reclamando que ela estava muito ausente, fazendo muito a obra do Senhor, e ela ia deixar de pregar, porque ela tinha que cuidar da filha dela. Eu pergunto assim, em vão trabalho sentinela se Deus não estiver em frente, meu filho. Não adianta, claro, eu não estou falando que a pessoa... É óbvio, irmão, se eu sirvo a Deus como devo servir, eu jamais vou abandonar minha família. Porque se eu sirvo a Deus como devo servir, os meus filhos vão entender e vão amar a casa do Senhor, a obra do Senhor como eu amo. Não tem para onde fugir. Se eu não estou inculcando na cabeça dos meus filhos que eles devem amar a Deus desde criança, ter prazer. Se meus filhos não entendem que prazer está em estar na casa do Senhor. Se os meus filhos não têm mais prazer, é eles com Deus. Vai prestar conta com o Senhor. É Deus com eles. Ele com Deus. Eu não posso salvar minha esposa, eu não posso salvar meu marido, eu não posso salvar meus filhos. A salvação ela é individual. Meu primeiro ministério é servir a Deus. E quando eu sirvo a Deus, eu inculco na minha família, no meu esposo. Porque meu marido não quer que eu vá para muito, exerça muito, então eu vou deixar de ir para a igreja, eu vou deixar de pregar, eu vou deixar de fazer as coisas que Deus me chamou para fazer, porque o meu marido não quer que eu vá mais. Eu estou servindo a quem aí? O ministério é de quem aí? Do marido, né? Não é seu. Deixar de fazer as coisas que Deus mandou eu fazer. Não sei, isso aí não é bíblico, não. Então, bora lá. Quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Mateus 10:37. Não é digno de mim. Eu vou deixar de fazer porque eu amo meu filho mais do que a Deus. Eu vou deixar de exercer o ministério que Deus me deu porque eu amo mais o meu marido do que a Deus. Eu vou deixar de fazer o meu ministério porque eu amo mais minha esposa do que a Deus. Vou deixar mais meus... Irmãos, não tem para onde correr. Não tem para onde correr. Lucas também fala sobre isso. Nós temos que entender que nós temos que fazer a vontade de Deus, não a nossa. Nós temos que fazer a vontade de Deus prevalecer. Mas tem pessoas que abandonam a casa e a pessoa não está exercendo o ministério de Deus, irmãos. Entenda isso. A pessoa chega às 6 horas da manhã na igreja, sai embora 10 horas da noite da igreja. Não está exercendo o ministério de Deus. Nós temos que cuidar dos nossos. As pessoas confundem as coisas. Tem mulheres que têm a desculpa de estar dentro da igreja para não cuidar dos seus filhos, da sua casa. Nós temos que, a palavra de Deus fala, quer casar, casa, vai agradar marido, esposa e a Deus. Mas esse agradar marido, esposa e a Deus não significa ser subjugado, irmãos. As pessoas confundem muito. Porque tem que agradar primeiro o marido, tem que agradar primeiro a esposa e a Deus. Não, irmãos. Quer dizer que se meu marido for uma pessoa podre de vida, um cavalo, eu vou ter que me submeter, como nós já pregamos aqui. Submissão a um homem que ama a Deus, a igreja como Cristo amou a igreja. A mulher como Cristo amou a igreja. Submissão a esse homem que sabe renunciar, que sabe amar, que não subjuga a igreja, que dá liberdade à igreja de adorar, que dá liberdade à igreja de ter comunhão, que dá liberdade à igreja de fazer a obra do Senhor. Esse é o marido.
Porque o homem fala assim, tem que agradar o marido, tem que agradar a mulher. Não, irmãos, não é assim que Deus trabalha. Não é assim que Deus trabalha. Eu estava até brincando com o Marcelo, que ele estava me mostrando uma situação ali, brincando ali, mostrando umas brincadeiras, né? Que vai ter um futebol em algum lugar, não sei se é hoje, não sei. É sábado, né? Aí eu falei assim, ei, eu já tinha feito minha pregação, tá? Eu brinquei com ele que eu cheguei, ele tava rindo, né? De uma musiquinha que botaram, né? Até certificado, né? Para anotar, brincando lá, né? Isso é uma brincadeira santa, né, irmão, que os irmãos fazem uns com os outros. Eu falei, epa, já tinha feito a minha pregação. E eu queria, falando sobre ministério na família também, falando sobre justamente isso. É isso que eu estou pregando e falando sobre isso, quando agradar, o Senhor nos faz o quê? Uma só carne. Os dois se formam em nós passamos a ser uma só carne. Nós fomos tirados da onde? Da costela, né? Não foi do pé. Às vezes os homens confundem isso, né? Que a mulher foi tirada do pé, então a mulher tem que fazer o que eu quero. Não, irmãos. Biblicamente, nós não temos que fazer nada. Biblicamente, nós somos um. Nós somos auxiliadora. Você é sacerdote. Nós temos que entrar em comum acordo. Eu não mando no Afrânio, ele não manda em mim. Eu não tenho que pedir permissão do Afrânio para fazer alguma coisa. E ele não pede permissão para mim para fazer alguma coisa. Isso não existe no casamento. Se isso existe no seu casamento, sinto muito. Jesus não está nele. Não está. Porque eu não tenho que pedir permissão. Eu comunico, amor, eu vou fazer isso aqui, eu vou sair, eu vou fazer Dá um exemplo, digamos, quando vou sair com as meninas, eu falo assim, amor, vou sair com as meninas. Vou sair, a gente vai tomar um café. Eu não falo assim, eu posso ir tomar um café? Que é isso, gente? O único que eu sou escrava é de Jesus. De homem, não. Nem ele de mim. Ele não tem que chegar, quando ele gostava de jogar, ele nunca chegou e perguntou, eu posso ir? Não. Eu não tenho que pedir para o Nicolas Ferreira fazer um vídeo para os homens jogarem futebol em nome de Jesus, irmãos. Em nome de Jesus, isso não existe. Existe uma logística que acontece na sua família. Olha, nós estamos financeiramente, nós não podemos arcar com isso agora, né? No caso aqui, porque tudo tem um custo, irmãos. Para ir para jogar futebol tem um custo. Tem um custo para voltar. Quem não tem carro tem que ter dinheiro para voltar depois de Uber. Tudo tem um custo, né? Se você falar assim, é tanto para cada um, para você parece pouco. Mas, às vezes, a realidade de uma família é que, digamos, falaram assim, parece que é R$15, alguma coisa assim. R$15 é um pacote de leite. Para quem tem filho pequeno, no momento, eu posso, eu vou, não tem problema nenhum. Mas há toda uma logística que não é que eu não deixe, é que no momento, na nossa realidade, não está dando a não ser que alguém queira me bancar. E outra questão, né? Falo como homem, se eu fosse para o futebol. Se você vai me deixar, me pegar, você vai pagar a minha parte, não tem problema. Mas tudo é uma logística. Agora dizer assim, fulano, o Afrânio vem, tu deixa eu ir, pelo amor de Deus, eu acho que eu morria, sabe? Se ele chegasse comigo e falasse um negócio desse. Tu deixa eu ir. Eu sei que há brincadeiras aqui, irmão. Não tô falando de brincadeira, tá? Eu tô falando de realidade que acontece na realidade. A pessoa, tu deixa eu. Eu vou dar um exemplo até que sempre acontecia quando eu, por exemplo, que eu ia lá para Boa Vista, acontecia alguma coisa. Amor, tu deixa eu ir? Não, eu falei assim, amor, vai tu ou vai eu? Um dos dois tem que ir para uma situação que aconteceu lá, digamos, na época que a Thaís estava lá, a Thaís pediu, tal, vai tu ou vai eu? Tinha aniversário do Júlio ano passado. Eu falei assim, não queria deixar em branco, vai tu ou vai eu? Eu queria que ele fosse. Ele, não, vai tu. Eu acabei indo e fui para o aniversário do Júlio. Irmãos, tudo é uma questão da gente... Casamento é isso. Não é ser subjugado. A pessoa não se tu... Porque eu não quero, porque eu... Meu irmão, Jesus não está em você. Não está na minha vida se eu ajo dessa maneira.
Porque Deus não nos chamou a isso, não. Deus nos dá liberdade até de pecar. A gente não peca porque a gente ama Deus. Assim é. Quando a pessoa meu irmão, quando a pessoa quer fazer besteira, ela faz. Independente de qualquer coisa. Né? Não tem dono, não tem nada. Faz. Tem domínio, nada, irmãos. Então, assim, nós temos que entender isso. Que nós exercemos um ministério, um serviço diante de Deus. Como é que eu posso ser um bom marido, uma boa esposa, se eu subjugo alguém? Eu teria vergonha de mim mesma. Se alguém chegasse para o Afrânio e falasse assim, pastor, mas a pastora deixa você ir fazer isso? Deixa você ir para isso? Deixa você... ele quer dar uma... Digamos que ele se juntasse com alguns irmãos e falasse assim, poxa, eu vou com os meus amigos fazer isso aqui. Irmão, que maravilha. Eu quero a sua felicidade, eu quero a sua alegria. Você se sente feliz? Porque a felicidade dele comigo é uma. A felicidade dele quando ele está com os irmãos homens é outra. Então eu tenho a alegria de vê-lo feliz. Assim como ele tem a alegria de me ver feliz. Eu tenho momentos de alegria, assim, às vezes quando eu vou fazer uma visita com algumas irmãs, quando eu saio com as meninas, ele tem alegria de me ver feliz. Quando eu digo que eu sirvo a Deus, a gente tem que servir a Deus, irmãos. Deus nos ver feliz. A pessoa, se Deus subjugasse a sua igreja, se Deus, não, vocês fazer essas coisas do meu jeito, da minha maneira, não, tá tudo ali, é no amor, é na paz, ele tem alegria. E nos vê adorando, ele tem alegria, nos vê em comunhão, ele tem alegria. Deus se alegra com a nossa alegria. Quando a gente está na sua presença, na sua vontade. Então Deus quer isso para nós. Deus quer isso para nós. Quer que nós sejamos cheios da sua glória. Quem ama mais do que a mim não é digno de mim. Não é digno de mim. Nosso primeiro ministério é servir a Deus. Eu até botei, se você não faz a sua família amar, estar na casa de Deus, algo está errado. Porque quando nós servimos a Deus como devemos servir, a nossa família ama do mesmo jeito. Tem prazer naquilo. Ah, mas eu só gosto de fazer aquilo que me apraz, aquilo que me dá alegria, aquilo que me dá prazer. Ministério é serviço. Serviço, muitas vezes a gente vai fazer coisa que a gente não quer. A gente vai estar cansado e vai fazer do mesmo jeito, porque nós servimos a Deus. Aí onde é que está isso na Bíblia? Pega Jonas, irmãos. Jonas queria ir pregar para Nínive. Ele queria pregar ali onde ele pregava, onde todo mundo ali, já bem dizer, era convertido, todo mundo amava a Deus. Ele tinha um rixa lá com Nínive. Eu ir pregar para... Não me dá prazer, não é minha alegria, não é aquilo que eu quero. Não quero não. Não quero não. Deus chamou ele para fazer o que ele queria? Não, irmãos. Chamou ele para fazer aquilo que ele não queria. E nós temos que entender que muitas vezes nós vamos fazer aquilo que nós não gostamos. Aquilo que nós não pedimos. Aquilo que nós não queríamos fazer. Mas era aquilo que a gente precisava fazer para Deus. Nós fazemos o que Deus quer, irmãos, não aquilo que nós queremos. Quando nós falamos, eis-me aqui, por isso que eu disse assim, a palavra chamado, eu falo aqui, principalmente, o eis-me aqui de Deus é muito sério. Aquilo que a gente canta é muito sério. Palavra é poder de vida e de morte. Quando eu digo eis-me aqui, o eis-me aqui é quando eu estou lá no meu trabalho, alguém quer me corromper, quer me tirar, fazer mentir, eu disse eis-me aqui para Deus. Eu sirvo a Deus, não a homens. Não tenho que agradar a homem nenhum. Por isso que eu pergunto, o nosso ministério, o seu ministério, é para exercido perante Deus ou perante homens? É perante a minha vontade ou para agradar homens? Uma vez Deus me chamou para quê? Para agradar a homens ou a Deus? Aí entra, se eu agrado a homens, digamos, quero agradar o pastor Afrânio, eu já não estou honrando a Deus, eu estou bajulando o pastor. Eu não faço as coisas para agradar homens. Eu tenho um costume de falar uma coisa assim na minha vida.
Quem é mais íntimo sabe. Eu falei assim, eu não passo a mão nem na minha cabeça, que dirá na dos outros. Eu não passo. O Afrânio sabe que quando eu vou fazer, vejo alguma coisa que está errada até em mim, eu falo logo, não, 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 não. Não, não aceito isso não, não aceito isso não, não aceito isso para minha vida não. Não vou fazer isso aqui não. Ele sabe. Que até quando a placa do carro, aquela autorização de idoso que tem no carro, se não tiver no carro, eu não paro com ele. Não paro, mas não paro. Mas não, mas eu sou. Ele fala assim, eu sou idoso. Não, mas não tem a placa. Aqui está dizendo que tem que ter a placa. Se não tem a placa, eu não vou parar. Não paro. Porque, né? Tem que ser caixinha com Deus assim. A gente tem que entender que ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a homens. Ou eu sirvo o meu eu. Nós não podemos ser bajuladores de homens. Eu não vou bajular ninguém. Eu não posso fazer para agradar o Lucas, agradar a Nani, agradar a Simone, agradar o seu Gama, agradar o pastor. Não, meu irmão. Eu agrado a Deus. Acima de tudo, eu agrado a Deus. Eu tenho que agradar a Deus. Senão é bajulação. Bajulação é fazer exaltar o outro para que ele, até enquanto eu preciso, né? Quantos bajuladores já não saiu daqui, né? Enquanto precisavam da liderança aqui, liderança era tudo. Liderança era tudo. Um dia que não precisou mais tanto financeiramente como algum outro tipo de coisa, fui embora. Não preciso mais. Bajulação. Nunca serviu a Deus. Sempre serviu a homens. Até o seu próprio eu. Porque faziam a sua vontade. Nós não podemos ser bajuladores. Nós falamos um dia, eis-me aqui. Ah, mas, irmão, Pedro tinha família? Tinha sogra, né? Se ele tinha sogra, ele tinha família, né? Tinha mulher, e naquela época era difícil não ter filho, né, irmão? Tinha de 12, 15, 20, né? Então, com certeza, ele tinha filhos também. Ele deixou de pregar o evangelho por causa disso? Deixou de sair com os discípulos por causa disso? Deixou de fazer a obra de Deus por causa disso? Não. Não. Entendamos isso. Amar é dar liberdade, é o que Deus faz conosco. Liberdade de amá-lo, de adorá-lo. Nós temos que viver isso. Andar como Jesus andou. Mais uma vez eu vou ler o que em Lucas, Lucas 8, 19 a 21. A mãe dos irmãos de Jesus foram vê-lo, mas não conseguiram aproximar-se dele por causa da multidão. Alguém lhe disse, tua mãe e teus irmãos estão lá fora e querem ver-te. Ele lhe respondeu, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a praticam. A pessoa se fala, não, é minha mãezinha, abre aí para parar de pregar, para ela entrar aqui. Por que ela não estava no culto? Por que ela não estava na pregação? Irmãos, faça valer a vontade de Deus. Sabe por quê? Enquanto eu prego, enquanto eu faço a vontade de Deus, Deus vai cuidar dos seus, Deus vai cuidar dos meus. Deus vai cuidar lá do meu filho. Está desviado? Deus vai cuidar. Já abri mão para Deus. Eu faço a minha parte. Eu prego o evangelho, eu vivo a palavra de Deus. Eu faço o que Deus mandou fazer. No momento certo, Deus vai e traz. É assim, irmãos. Não foi com Sansão? Foi? Sansão, leia a palavra de Deus. Os pais de Sansão criaram ele na régua. Leia lá, rigorosamente na palavra. Não saiu um ai, ele foi, pregou, viveu, e ele foi na risca, na régua. Sansão se desviou? Sim ou não? Com certeza, tem dúvida? Vamos ler a palavra, irmãos. Não tenha dúvida, Sansão se desviou e feio. Mas no último minuto, Deus deu promessa, irmãos. No último minuto ele se voltou para Deus. Então entenda isso. Faça a vontade de Deus na sua vida. Sirva o Senhor. É como eu falei assim, não é abandonar. Tem gente que confunde. Não, porque eu estou servindo. Não. Tem gente que não serve a Deus, serve a homens. Quer agradar a pessoa dentro da igreja, quer agradar. Não, agrade a Deus. Faça a vontade de Deus. Assumir um compromisso com Deus. Faça prevalecer a vontade de Deus na sua vida. Entenda isso. Então nós temos que viver a vontade de Deus. Assim foi com Sansão. Arrisca ali e se converteu. Então Deus ele é fiel, Deus ele é maravilhoso.
Sirvamos a Deus. Vivamos a palavra de Deus. Nós temos que entender que nós vivemos uma época onde as pessoas querem fazer encantamento dentro das igrejas. Encantamentos dentro das igrejas. Aquilo que eu vi uma pregação de uma mulher falando assim, que há milhares de pastores indo para conferências ou congressos de coaches, onde se ensina como ter muitos membros, como ganhar muitas pessoas ali para aquele lugar, fazendo um encantamento com ondas sonoras, fazendo com que as pessoas coloquem aqui, não estou falando nada que, por exemplo, se eu quiser pregar com um fundo musical, não tem nada, nenhum problema com isso, irmãos. Entenda isso. A questão é que as pessoas estão querendo encantar, fazer um encantamento dentro das igrejas. Isso, uma música como um ardil para encantar as pessoas com aquele timbre sonoro para que as pessoas ficarem tipo hipnotizadas dentro das igrejas. Porque a palavra de Deus fala que a música é do Senhor. A palavra de Deus fala que o profeta foi chamado para uma guerra, para ele orar e clamar naquela guerra. A primeira coisa que ele falou foi chamar quem tangia a harpa, quem cantava, quem tocava, para aquele som maravilhoso, Deus usar ele através daquele som. Isso não tem nada a ver com o que eu estou falando aqui. Eu estou falando com o hipnotismo que as pessoas querem levar as pessoas a um mover que não é do espiritual, onde as pessoas estão preocupadas com números, com quantidades e não com a qualidade. Estão profissionalizando as coisas de Deus, estão querendo tirar o louvor e a glória do Senhor. Eu falei que ia falar o versículo onde Jesus louvou, Mateus 26:30 diz assim, tendo cantado o hino, isso foi logo após a ceia, Mateus 26:30, e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Irmãos, o hino, o louvor, é uma adoração a Deus, ele não é o centro de tudo ali, o centro é a palavra de Deus. Hoje as pessoas vão para a igreja por causa do louvor, que faz parte, claro! O louvor é a palavra de Deus sendo cantada. Mas entenda que as pessoas não estão indo para ouvir a palavra de Deus sendo cantada. As pessoas estão indo para ver pessoas e o que elas fazem como se fosse um show, não é mais culto. Não é mais culto. Estão profissionalizando. Ao ponto daquilo que eu falei aqui, digamos, um ministro de louvor agora com ponto no ouvido. Irmãos, sinceramente, se você faz isso na sua igreja, o problema é seu. Mas eu, biblicamente, não aceito isso. Se o ministro foi responsável para conduzir, nos levar àquele momento de adoração, por que eu preciso de um ponto, de alguém me falando para onde eu tenho que levar o louvor? Alguém já viu isso aqui? Aqui não, né? Eu falo assim, alguém já viu esse tipo de coisa? Eu já vi. Aqui não. Mas eu já vi igrejas onde, digamos, uma pessoa está ali na mesa de som e ela lá, digamos que o Levi está ali, que ele não jamais faria isso. Ele é um homem de Deus, mas digamos que ele está ali e ele aqui, digamos, eu estou ministrando louvor aqui e ele fica aqui no meu ouvido. Agora manda todo mundo levantar a mão. Agora vamos para aquela parte do refrão. A parte forte agora é da ponte. Ele fica ministrando para o ministro. Por que ele não está aqui então? Era para ele estar conduzindo aqui as pessoas à adoração. O canal é você com Deus. Não é ninguém com você. É você com Deus. Deus lhe chamou para ser ministro? Então ministre. Deus te chamou para pregar? Pregue a palavra como ela é. Nós temos que entender isso, irmão. Nós vivemos esse tempo onde estão profissionalizando as igrejas. Pessoas estão atrás de poder e de dinheiro. Ensina o sucesso do ministério. Ensinando que o sucesso do ministério é ter uma igreja cheia. Mas o sucesso, eu vi isso aqui um rapaz falando, mas o sucesso do ministério não é ter uma igreja cheia. O ministério do sucesso, o sucesso do ministério é ter pessoas que se parecem com Cristo. Se vocês aqui se parecem, meu irmão, eu sei que essa igreja é um sucesso. Sabe por quê? Porque eu vejo Cristo na vida de vocês. Eu vejo Cristo na vida de muitos e muitos irmãos aqui nessa igreja. Eu não preciso de uma igreja cheia para que a minha igreja seja um sucesso. O sucesso é olhar ali para o Lucas, para o Ed Filho, é olhar para a auxiliadora e dizer assim,
Jesus, eu vejo Jesus neles. Esse é o sucesso de quem prega o evangelho. Esse é o sucesso do ministério que Deus chamou a gente para fazer. Não é multidões. Multidões andavam com Cristo, mas na hora do perrengue, quem foi que ficou lá ao pé da cruz? João e a mãe. Só. Esse é o sucesso do ministério. Aqueles ali estavam convertidos. Nem Pedro. Oh, eu vou, Senhor. Não vou deixar. Foi o primeiro que correu. Não se parecia com Cristo. Por isso que Jesus falou assim, Pedro, quando tu te converteres. Porque ele não era convertido. Ele era convencido. Mas convertido ele não era. Quando tu te converteres, tu levarás multidões a mim. Quando te converteres. Andava com Cristo ali, olha, unha em carne. Mas, irmão, é isso que Deus quer para nossas vidas. É isso que Deus quer. Eu já chamo o ministério de louvor, vai subindo. Cuidado, irmão, com o poder. Cuidado com o poder, cuidado como muitas vezes Deus coloca em suas mãos. Ministério é servir a Deus. Um outro exemplo que eu também vi, achei tremendo. A ordem é encher as talhas. Você decide a quantidade. Eu escolho, Deus nos dá a escolha. Eu escolho a oferta que dou, os dias que congrego. Se me derrama intensamente, o quanto eu leio, o quanto eu oro. Ninguém é obrigado a fazer nada. Eu escolho. Deus não falou assim, você tem que congregar todos os dias, você tem que congregar uma vez na semana, você tem que congregar 7 dias, 6 dias, 5 dias. Tem isso na Bíblia? Ele fala, congregue. Ele não fala isso? Congregue. Ele falou assim, você tem que orar 40 minutos, você tem que orar 5 minutos. Ele falou isso. Leia. Como é que Deus nos ensinou a orar? Jesus nos ensinou a orar. O Pai Nosso é... Quantos minutos dá? Não dá nem 1 minuto, irmãos. Pai Nosso. Ele não falou quantidade, irmãos. Deus quer qualidade com as nossas vidas. A quantidade de água que será colocado nas talhas, quem decidiu foi quem? Quem foi que decidiu? Foram os mestres-salas, não foram eles que decidiram? Deus não falou assim, encha 10 talhas. Encha 15 talhas. Ele falou, encha as talhas. Quem decidiu o número de talhas foram os mestres-salas. A quantidade, nós decidimos. Porque a quantidade que eles colocariam nas talhas seria a quantidade de milagres que eles receberiam depois. Para que tanta glória? Para que tanto culto? Para que tanta adoração? Para que tanto isso? É porque eu sei o que essa água vai virar, irmãos. Eu sei que quanto mais eu congrego, mais Deus vai realizar milagres na minha vida. Eu sei que quanto mais eu oro, mais eu tenho intimidade com Deus. Eu sei que quanto mais eu abro as minhas entranhas, mais as comportas dos céus abrem sobre a minha vida e derramam bênçãos sem medidas. Eu sei. Por isso, sirvamos a Deus e não a homens. Vivamos a palavra de Deus e não vivamos aquilo que nós queremos somente. Versículos pequenos. Colossenses 3:23 fala assim, façam tudo de todo o coração como para o Senhor e não para homens. É para Deus. Eclesiastes 9:10. Em tudo que fizeres, põe o teu coração, a tua vida, porque é para Deus, irmãos. O teu ministério é para Deus, o teu serviço é para Deus. Os homens de Deus entenderam isso, Isaías, Jeremias, Moisés entenderam que era para Deus. Davi entendeu. Eles entenderam. Tanto ao ponto de ele falar, Senhor, coloca brasa na minha boca, Senhor, estou diante de um Deus tão grande, tão sobrenatural. Eu não valho nada, Pai. Quem é o homem? Quem sou eu, Deus, para fazer a tua obra? Ele fala, eu te escolhi. Eu quero que você me sirva. Eu quero que você seja cheio do meu Espírito Santo. E nós possamos declarar isso com o nosso coração. Fiquemos de pé na presença do Senhor.